Depois que não está mais gravando, né? Muito bem, então nós iniciamos o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retornando, então, depois de um tempo, nós continuamos os nossos estudos aí na série das parábolas. E a parábola de hoje é uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola, como eu comentei, né, ela é conhecida, né, ela talvez seja uma das primeiras aí que a gente aprende, né, já quando criança também, né, na escola bíblica, né, essa parábola do fariseu e do publicano. Mas por mais que ela seja conhecida de alguma forma, ela sempre tem alguns detalhes importantes que nós podemos e precisamos aprender, né? E tinha um professor meu, né, o professor Wilson Scholz, talvez alguns conheçam, ele sempre tinha uma frase que eu achava interessante, né? Quando a gente estudava um texto muito conhecido, né? Ele dizia assim, olha, o desafio sempre é olhar para um texto muito conhecido como se a gente lesse pela primeira vez, para tentar pegar alguns detalhes que talvez em algum outro momento tenham escapado. Até porque, em outros momentos, talvez, a gente está diferente, está num outro momento da vida, enfim, né? Então, em diferentes momentos, a gente consegue entender, né, talvez de uma forma diferente também. Então, essa parábola do fariseu e do publicano, eu vou aqui fazer a leitura, né, que diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, o final da parábola, de alguma forma, já nos traz aqui, poderia ser a moral da história, né? Ou a aplicação, né? A questão da humildade, né? E, por outro lado, a questão do orgulho, né? Então, essas duas situações que são colocadas aqui através dessa parábola do fariseu e do publicano, ou cobrador de impostos, né? Como também é conhecido. Para a gente entender um pouco aqui, né, a questão do fariseu e do publicano, do cobrador de impostos, a gente precisa entender um pouco o que cada um significa dentro dessa parábola, né? Porque Jesus usa um fariseu e usa um publicano, né? Então, eram duas pessoas completamente opostas do ponto de vista de como elas eram vistas na sociedade, né? O fariseu era uma pessoa na sociedade bem vista, dá para se dizer assim, né? Por aquilo que ela representava. O publicano, por sua vez, a gente vai ver daqui a pouco, tinha assim uma grande rejeição, né, no contexto social. Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, integrantes de um partido formado entre os judeus que defendiam rigorosamente a observância da lei. Não se sabe exatamente em que período ali na própria história do povo de Israel ou do povo de Deus surge esse grupo de fariseus, né? Mas no tempo de Jesus eles são bastante frequentes ali quando Jesus faz os seus ensinamentos e Jesus sistematicamente ele enfrenta os fariseus e dá para dizer assim, dá indiretas ou bem diretas, né, em relação aos fariseus. Então, eles observavam a lei, eles
tentavam ou defendiam rigorosamente que a lei deveria ser observada em todos os seus pormenores. Eles, então, se dedicavam ao estudo e observância da lei, a lei mosaica, suas tradições, especialmente o sábado, a pureza ritual e também os dízimos, né? Então, alguns até entendem que eles implantaram 2 dias por semana para jejuar, né? Que não era comum, mas eles defendiam, né, de alguma forma, a importância de ritos da lei cumprida rigorosamente. Então, em diversos momentos nos evangelhos, né, a gente vê Jesus falando com eles, ou dando alfinetadas, né, a gente diria assim. Talvez vocês lembram, né, de um outro episódio onde Jesus disse que eles eram túmulos podres, né? Por fora bonitos, mas por dentro, né, por dentro havia podridão. Então, Jesus sempre se direcionava a eles dizendo que eles viviam muito uma religião de aparência apenas, mas não, de fato, na sua integridade, né, do ponto de vista do coração. E seus integrantes, né, se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Como eu já falei, então, Jesus, em diversas situações, confrontou, né, esse grupo, chamando eles de hipócritas. Então, eles se gabavam, né? Eles se achavam, né? Como a gente diz hoje. Então, o fariseu era exatamente essa figura, né? Daquele que se imaginava de alguma forma melhor que os outros. Essa era a realidade. Então, como ele era muito cumpridor das leis, ele olhava para os demais e se comparava com os outros. Era essa forma que ele usava para se justificar diante de Deus. Então, ele se comparava sempre com os outros e, claro, né, na comparação dos fariseus, eles achavam sempre que, nesse comparativo, eles eram melhores. E era comum, né, que eles fossem ao templo orar. Por isso, Jesus usa essa figura, né? Os dois foram ao templo para orar, tá? Então, já havia o templo, né, onde os judeus iam, havia também as sinagogas, né, mas aqui é especificamente no templo, né? E pela fama de piedosos que ostentavam, eles gostavam de exibir sua condição de religiosos fazendo orações em lugares públicos. Então, aqui, né, o que que eles faziam aqui? Eles se apareciam, né, dá para dizer assim, com as suas orações também. Então, eles iam em lugares onde todos pudessem ver, porque isso era uma forma também, dá para dizer assim, de ostentação religiosa, né? Se nós temos hoje todo esse contexto de ostentação, do ponto de vista de redes sociais, né, que as pessoas de alguma forma mostram o que elas têm, ou às vezes o que elas não têm também, e muitas pessoas, né, acabam ostentando coisas que na verdade não têm também. E dá para dizer assim que talvez esses fariseus eram de ostentar a sua condição religiosa naquele tempo, né, tentando mostrar com isso que eles eram superiores aos demais, né? Então, há diversos lugares onde isso acontece. E interessante que eles faziam isso também através da oração. Então, a oração, quando eles faziam, né, de forma que todo mundo visse. A Vera deve lembrar, né, na última sexta-feira, no nosso encontro lá de servos e leigos, nós falamos a forma como Jesus ensina a orar, né? E ali em Mateus 6, e versículos seguintes, justamente uma das situações que Jesus fala, ele diz, quando você quiser orar, né, entra no teu quarto, no lugar reservado, e teu pai que está em secreto vai te ouvir, vai te ver, ele sabe a tua condição. Então, de alguma forma, né, quando Jesus ensina os seus discípulos e o povo a orar, ele contrapõe também a essa condição aqui dos fariseus, que na verdade se apareciam com a oração. Jesus diz exatamente o contrário, lá em Mateus 6,6, né, quando ele ensina os seus discípulos a orar. Né? E ali ele fala também de não usar repetições. Agora, quem eram os publicanos, né? Ou cobradores de impostos, né? Como também são conhecidos. Só para a gente
lembrar aqui que um dos discípulos de Jesus era um cobrador de impostos, que era Mateus, né? Então, Mateus era um cobrador de impostos. Tem um outro episódio na Bíblia, vocês devem lembrar, né, que é do Zaqueu, né? O Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus. Ele também era um publicano, um cobrador de impostos. Essa classe de homens, né, eles geralmente viviam nas capitais, na capital do império, e eram responsáveis por arrendar, né, em leilões promovidos pelo governo romano, os direitos de arrecadação das rendas públicas de províncias e regiões, né, mediante o pagamento de uma quantia de repasse ao tesouro público. Então, eles eram aqueles que, de alguma forma, também cuidavam, cobravam os impostos, mas também cuidavam de leilões que eram promovidos, né? Então, eles eram os encarregados de organizar isso. Então, eles ficavam com uma parte desse dinheiro e uma parte eles teriam que devolver, né, fazer o repasse ao Tesouro Público. Então, eles tinha uma espécie, assim, de uma licitação, dá para dizer, né, uma autorização pública para que eles fizessem esse tipo de trabalho naquele contexto social. O publicano era o coletor de impostos nas províncias do Império Romano, né? Isso que eu havia dito antes. Então, havia dois tipos de publicanos: os gerais, que eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, e os publicanos delegados por esses em cada província, né? Então, em cada região, tinham os publicanos nomeados, tá? E então eles ali faziam essa arrecadação dos impostos. Eu falei antes dos fariseus, né? Era uma classe de pessoas. Os publicanos eram muito odiados pelas pessoas, porque eles coletavam justamente o imposto, né, que eles tinham que repassar para o Império Romano. Então, isso era muito complicado e eram altos esses impostos, né? Então, boa parte do que eles arrecadavam com seu trabalho, ou de outras formas, né, uma parte, como também nós pagamos hoje, né, ia para o Império Romano, não ficava ali na província. É por isso que ainda mais eles eram mal vistos, né, porque eles pegavam dinheiro do povo, né, quer dizer, arrecadavam e levavam o dinheiro lá para Roma, né? Então, eles eram muito mal vistos, eram odiados, até porque uma parte ficava para eles. Então, muitos deles acabavam enriquecendo também. E, se vocês lembram lá de Zaqueu, né, dessa história de Zaqueu, que era um publicano, quando Jesus passa por baixo da árvore e diz assim: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. E aí, né, a gente conhece a história também, Zaqueu, né, vai com Jesus até na sua casa, e depois ele diz assim: olha, se eu peguei a mais, eu vou devolver cada centavo daquilo que eu peguei que não era meu. Significa que muitos dos publicanos, né, usavam de alguma forma desse expediente de retirar, quem sabe, um pouco mais, né, na hora da cobrança do imposto e acabavam ficando uma parte para eles. Então, se entende aí um pouco dessa má fama que tinham os publicanos. Em outros locais, inclusive, eles não são só chamados estão juntos naquele grupo ali, né? Quando diz, Jesus, ele anda com publicanos, com pessoas de má fé, de má fama, né? E com prostitutas. Era um grupo, assim, separado, segregado, né? Publicanos, pessoas de má fama, prostitutas. Era mais ou menos um grupo só, para entendermos, né, um pouco de como eles eram mal vistos naquele contexto. Pois bem, nós temos aqui uma pessoa extremamente mal vista naquele contexto social, um publicano, um cobrador de impostos, e temos um fariseu. Os fariseus eram uma classe dentro daquele contexto social respeitada, do ponto de vista social, porque eles, como entendedores da lei, conhecedores de todos de toda essa questão de obediência, eles eram muito rigorosos com eles mesmos, inclusive. Então, por isso, de uma forma geral, as pessoas viam os fariseus com bons olhos, né? Porque era exatamente o oposto dos publicanos.
Mas, quando Jesus conta essa parábola, o que todo mundo esperava em si da parábola? Era justamente o oposto. Que o fariseu vai lá, faz a sua oração, ele é o correto. O publicano é o reprovado. Só que, nesse caso aqui, Jesus inverte justamente essa história. O publicano, quando ele vem para lá, ele fica encolhido num canto, se abaixa, não levanta os olhos. Ele mostra o quê? Mostra justamente humildade. Enquanto que o fariseu vive o quê? Ele vem lá, faz a sua oração, se compara e justamente não mostra nem um pouco de humildade. Aí está aquilo que Jesus geralmente usa nas parábolas. Ele traz um final sempre ao contrário daquilo que era o esperado quando, né, alguém fosse comparar um fariseu e um publicano. Então, a oração dos dois, né? Ali é fariseu, né? Ficou fariseu, é só fariseu. A oração dos dois, né? Como ela aconteceu? Tanto um quanto o outro, né, foram lá com o mesmo objetivo, fazer oração. O fariseu, muito provavelmente, procurou um lugar de destaque, tá? Porque ele queria, isso era deles, né, de estar em destaque. Eles precisavam, de alguma forma, se mostrar o quanto eles eram bons e eram corretos. E diz assim, talvez, né, o mais próximo possível do santuário real no templo, né, que tinha um espaço separado, justamente para que todo mundo visse que ele estava ali. E aí nós vemos, né, pelo texto também, diz no templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava a Deus. Mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Isso está aí no nosso texto. Então, ele olhava para cima, tal, mas Jesus, como Jesus, na sua onisciência, né, ele entende e conhece todos, né, ele exatamente mata a charada. Ele diz assim, ele estava fazendo algo para si, não para Deus. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Então ele vai lá e fica se autoproclamando, fica se elogiando, dizendo: eu sou bom, sou muito melhor do que a maioria, porque eu faço isso, eu faço aquilo, né? E ele começa a fazer uma lista das coisas boas que ele faz. Em momento algum, né, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento. Ele não mostra isso, não mostra nenhum pingo de arrependimento. Ao contrário, ele se mostra autossuficiente. Então, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. É mais ou menos isso. Diz: olha só, Deus, eu estou aqui, né? Sinta-se privilegiado em ter uma pessoa como eu aqui diante de vocês. É mais ou menos isso. Né? Então, essa é a ideia, né, que Jesus nos passa aqui quando ele fala do fariseu. Seu foco era se comparar às outras pessoas, mas não no sentido positivo. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, não ser um injusto, não ser um adúltero. E quando ele viu o publicano, é interessante isso, né? Ele olha lá para o publicano, né, quietinho no canto lá, todo humilde, ele diz assim: e também não sou como esse publicano. Olha a petulância, a arrogância do fariseu. Ele vai lá primeiro, se exalta, diz tudo que ele é, e ele olha para o fariseu, né, provavelmente diríamos assim, com uma cara assim, torcendo o nariz, e diz: também não sou como esse publicano, fica arrecadando impostos, né, que fica com uma parte disso para ele, né? Mais ou menos seria essa a ideia que ele fazia do publicano, como nós comentamos. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como um cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, né, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia mais do que a lei mandava. E, na prática,
eles, de alguma forma, faziam isso. Eles eram tão rigorosos, né, que eles criavam, além da lei normal, dá para você dizer assim, novas regras em cima daquelas para, de alguma forma, fazer com que a lei ficasse mais enfática ainda. Ele dizia jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia. Isso que eu comentei antes. Então, o jejum era 1 vez por semana, um dia de jejum por ano, mas eles iam além. Então, o que que está por trás dessa pessoa do fariseu, né? Alguém que faz as coisas, mas justamente para depois poder dizer, olha, eu fiz, né? Eu não fiz só um dia de jejum, eu fiz 2, eu fiz muito mais, né? Então, é com a própria, as suas obras, né? Aquilo que ele faz é que ele tenta com isso se mostrar, né, alguém superior. Os fariseus também instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum, né? Então, isso que eu estou dizendo, eles acabaram aumentando, inclusive, o rigor da lei, né? Então, se a lei dizia, não, temos que ir além, né? Uma forma, assim, de ter alguma forma de mostrar que se fez mais do que, de fato, se solicitou. Então, era provavelmente disso que ele falava ali, né? Quando ele tanto se exaltava a si mesmo. A oração do publicano, né? Aquele homem desprezado, aquele homem que, por assim dizer, né, tinha essa fama de recolher mais dinheiro, de pegar o dinheiro do povo, ele vem ali diante de Deus, né, e fica distante. Ele não se sente digno de chegar muito perto, tá? Dá para entender, né, todo esse contexto também em que ele já tinha essa fama. Então, ele não sente em condições de chegar lá na frente e ficar num lugar de destaque. Ele sabia da sua condição. E ele não queria ser visto, né? Mas o que ele queria, na verdade, era o perdão de Deus. Só isso. Tá? Não interessava para ele estar em destaque ou não estar. Ele queria ser perdoado por Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. Enquanto o fariseu olhava para o céu, justamente no sentido de altivez, o publicano faz o contrário, ele fica com a cabeça para baixo, fica envergonhado, né, pode-se dizer assim, pela própria situação dele diante de Deus. Então, ele se reconhecia um pecador, que precisava, acima de tudo, do perdão de Deus. Então, essa é a grande diferença, né, do fariseu e do publicano, né, nesse contexto aqui, né, dessa parábola. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontra. Bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, se misericordioso para comigo, o pecador. Essas palavras, na verdade, ele está usando um salmo, né? Que é um salmo de Davi. Ele era um publicano, mas ele era parte do povo judeu que conhecia também a palavra, né? Então, eles tinham esse conhecimento. Ele usa um trecho do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós usamos esse texto também na nossa liturgia, né? Só com palavras um pouco diferentes. O que ele queria, na verdade, né? Ele queria apenas que Deus o perdoasse, ele queria simplesmente ser perdoado, era isso que ele queria, né? Não foi lá para se justificar. E aí Jesus entra, né, fechando a história dele, a parábola, e então, Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava, a paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também presente em várias outras passagens bíblicas, né? Nós vemos isso em outros lugares. Porque qualquer que a si mesmo se exalta,
será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa exaltação e humilhação é justamente nesse contexto de se reconhecer um pecador. Alguns ensinamentos, né, sobre essa parábola. A parábola do fariseu e publicano ensina que Deus perdoa erros, pecados, e não a justificativa, né? O fariseu foi lá se justificar, Deus não perdoa a justificativa. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender, né? Essa era a grande questão. Ele diz, não, eu sou o cara, para quê? Não tenho pecados, porque eu cumpro a lei. Então, se eu não tenho pecados, não há necessidade de arrependimento, né? Seria basicamente isso. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode significar ausência da genuína regeneração. A parábola do fariseu e publicano ensina que não se pode impressionar a Deus, tá? A gente vê isso em diversas outras passagens, que Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos. E, na verdade, o que o fariseu tentou? Ele tentou impressionar a Deus, ele se julgava diferente acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Então, é justamente o oposto. Interessante que o apóstolo Paulo tem um versículo que ele fala sobre isso também, né? Lá em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Interessante essa palavra do apóstolo Paulo, né? Justamente no sentido de que essa é a verdadeira atitude de qualquer cristão, né? De qualquer pessoa, mas falamos mais do cristão porque ele consegue entender isso, né? Nós somos os pecadores principais, né? Por isso, não somos melhores do que ninguém, né? Não há nenhuma acepção de pessoa no sentido de alguém ser melhor em relação a outra. A parábola do fariseu e publicano ensina que a glória pertence somente a Deus. Ela não é nossa. Se nós somos salvos, é por causa daquilo que Deus faz. Não, a glória não é nossa, nós não temos nenhum mérito, né? Isso temos em diversas passagens do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala muito disso, né? E o reformador Martinho Lutero depois retoma isso também. A salvação pertence a Deus e é atribuída à sua misericórdia e graça. Então, ela é Deus que faz, é a ação dele, não é ação nossa, né? Justamente isso que o publicano não, o fariseu não estava fazendo. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo, né? Isso a gente vê lá na obra da redenção. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aparentemente. Aos olhos humanos, tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta, uma ofensa, pois, na verdade, ele atacava a glória de Deus. Ele estava querendo se colocar acima do próprio Deus. Então, ele queria e mostrava, de alguma forma, se justificar que com as suas atitudes, com a sua forma de cumprir a lei, isso era suficiente para a sua salvação. E também, né, a parábola do fariseu e publicano ensina que o elogio humano ele pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, né, se elogiar, ele disse que não era um ladrão, desonesto e um adúltero, né? Então, ele estava enganando, na verdade, a si mesmo. Tudo que o fariseu dizia não ser, na verdade, ele era, né? Então, ele tentava se justificar e algo que ele não conseguia se justificar. O fariseu era o ladrão que, naquele exato momento, roubava a glória de Deus nas palavras de sua oração. Ele era um homem desonesto que defraudava a si mesmo, né? Nesse sentido de análise, né? Espiritual.
E concluindo, a parábola do fariseu e o publicano nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo e possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. É em Cristo que encontramos descanso para a nossa alma e não a partir daquilo que nós mesmos fazemos. O significado da parábola do fariseu publicano é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos orar com a atitude correta. Ensina sobre a importância da perseverança e também da constância na oração. Assim, o significado central é que devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Quando Jesus diz que o publicano, sim, foi exaltado, pois quem se humilha será exaltado e quem se engrandece será humilhado. Que Deus, Espírito Santo, assim nos abençoe para que em nossa vida, né, nós possamos sempre refletir sobre esse importante ensinamento que Jesus traz nessa parábola do fariseu e do publicano. Que assim seja.